Em editorial publicado no último domingo, dia 30, a Folha de São Paulo afirmou que Jair Bolsonaro fez observações sensatas ao admitir em entrevista ao jornal que discutiu alternativas para reverter o resultado das eleições de 2022. Eu não estou acreditando nessa manchete que eu estou lendo. Veja bem, né? Ele admitiu, então foi muito sensato. Pedro Zambarda vai estar aqui para opinar e criticar isso, porque realmente, olha, bizarro. Fala, Pedro. Revoltante, né, Lúcio? Eu acho que, cara, a Folha... eu tenho um amigo que trabalhou como editorialista na Folha, um professor da USP que é mais velho, inclusive, e a Folha, ela foi o jornal que na ditadura militar emprestou carros para o regime transportar pessoas que seriam torturadas. Isso é um fato documentado, a Folha nega essa história, mas as pessoas que investigam a ditadura sabem que isso é verdade. Nas diretas já, ela faz uma mudança, inclusive pegando aí uma efervescência, os jornalistas que estavam se formando na juventude ali da ECA USP, uma juventude uspiana, e faz uma inflexão à esquerda, tenta copiar um pouco o modelo do New York Times, com muita opinião, com muito debate dentro do jornal. E esse meu amigo ele falou, cara, como a Folha do grupo que faz parte ali, o UOL hoje é o produto que dá mais dinheiro para eles do ponto de vista de informação, né? Não estou nem entrando na questão das maquininhas lá do PagSeguro. Mas como o UOL dá mais dinheiro do que o jornal se conformou em falar com um público velho e bolsonarista, Lúcio. Infelizmente, eles pegam essa fatia aí que parece que virou o público consumidor da Folha. E aí tem o DCM fez uma cozinha a respeito do editorial. Eu vou trazer a cozinha, vou trazer o editorial e vou trazer a entrevista do Bolsonaro. E vocês vão ver que está muito, muito bizarra mesmo. O quanto ela está humanizando um monstro, gente. Acho que é essa a palavra. Mas, basicamente aqui o DCM faz um resumo. Folha diz que o Bolsonaro fez observações sensatas ao admitir que ele tentou dar um golpe de Estado. Tá? Foi um editorial publicado nesse domingo, e aí o editorial, na íntegra, o título do DCM é crítico. O título original do editorial é mais revoltante ainda. Bolsonaro acaba por atestar o vigor da democracia. Que isso? Aí um vagabundo, gente. É um desgraçado que deixou as pessoas sem máscara e sem vacina na pandemia. Que atestar vigor da democracia, gente. É a Folha se vangloriando de entrevistar um fascista. Eu acho que tem que entrevistar o Bolsonaro. O DCM entrevistou o Bolsonaro no Congresso quando o Eduardo anunciou que ia ficar nos Estados Unidos. Mas isso aqui é bajulação, Lúcio. Isso aqui é uma palhaçada. Isso aqui é um troço que não dá para entender, cara. É um criminoso que a gente está lidando. Então testar, não atestar, diz o Arthur Souza. Em entrevista à Folha, o presidente disse que o golpe não teria respaldo, o fato e perturbação da ordem foi incitada por ele. Tornado réu sob acusação de tentativa de golpe de Estado, Jair Bolsonaro exerce e exercerá o seu direito à defesa, não apenas no Supremo Tribunal Federal, mas também perante seus seguidores e a opinião pública geral, como fez na entrevista à Folha. Longe dos palanques, mentira. Bolsonaro estava no protesto em Copacabana. E ciente da gravidade das acusações que terá que enfrentar, o ex-presidente busca a moderação ao apresentar a sua versão dos fatos. Ainda assim, suas palavras estão longe de descrever uma situação de normalidade. Sabe que também que me salta aos olhos, Lúcio? O Bolsonaro está com uma banca boa de defesa de advogados. Quanto será que não teve de contato dos advogados com a redação da Folha? É uma lebre que eu lembrando. Eu não tô dizendo que isso é verdade, tá, gente? É uma hipótese. Porque essa matéria aqui tá sob medida para humanizar ele e tentar fazer um projeto de anistia correr no Congresso. Porque não se enganem, os veículos de mídia hegemônica, até porque eles têm mais dinheiro, eles sempre estão mais próximos dos partidos do Centrão. E tem uma parte do Centrão que quer reabilitar o Bolsonaro. Quer reabilitar o Bolsonaro, quer tirar o Lula para abocanhar mais dinheiro público. Afinal de contas, o Bolsonaro criou o orçamento secreto. Então, é uma entrevista. Esse aqui é só o editorial, não é nem a entrevista em si. A entrevista também dá uma humanizada.
É basicamente o muro de lamentações dele, assim como a Folha abriu espaço para Carla Zambelli. Olha esse título. Prisão é o fim da minha vida, estou com 70 anos, diz Bolsonaro. Cara, é um absurdo isso aqui. A Folha já foi o maior jornal do Brasil. Ela está humanizando um político de extrema-direita. E posso falar uma coisa, Lúcio? Do ponto de vista de mercado, isso está acontecendo internacionalmente. O Milei foi humanizado pelo Economist. O Milei, que está dando para a Argentina a pior inflação da sua história. Maior desemprego entre os jovens. Assim, a mídia está humanizando monstros. Teve jornalistas, inclusive, da Folha, não vou citar o nome aqui, mas a gente fez corte na semana passada, só se vocês olharem nos nossos arquivos, jornalistas honestas, que estão sendo atacados pelas hordas bolsonaristas. E o jornal está fazendo esse trabalho aqui. Esse trabalho aqui. De humanizar. De meio que sabotar o governo Lula, porque o objetivo no final é esse. A Folha não precisa nem morrer de amores ao Bolsonaro. A questão é o objetivo de sabotar um governo popular. Um governo que minimamente se preocupa com os pais pobres. Aí vão falar, mas o governo Lula não é essas coisas. Não, não é de fato. Mas é com essa mídia aqui que a gente está lidando. É a simbiose da mídia e do mercado, e eu digo mais, é a simbiose, a Elisa Tosetti falou aqui, é a simbiose da mídia e do fascismo. Isso aqui é bajular um fascista, gente. Ó, tá completamente humanizado. Parece as entrevistas que o Haddad deu para Mônica Bergamo. Tá humanizado isso aqui. Ó, e nos vídeos vocês vão ver qual é o tratamento diferencial, ó. Parece um coitadinho, parece a Carla Zambelli na outra entrevista. Vamos ver juntos aqui esse trecho. Aí. Como seria uma prisão? O senhor se vê preso? Como seria uma prisão do senhor? Olha só, o que acontece no momento? Não foi surpresa o acatamento da denúncia. Não foi surpresa. Agora é um momento que o Ministério Público não vai acusar apenas. Ele vai buscar provas do que foi feito. Por exemplo, uma das 5 crimes aí é o dano ao patrimônio. Ele vai ter que demonstrar que eu estava aqui em Brasília. Eu estava nos Estados Unidos. Acho que ninguém tem dúvida disso. O senhor teme que, se for efetuada uma prisão, possa ser o fim da sua carreira? Não é fim da minha vida. Eu estou com 70 anos já. Eu já estou com 70 anos. Completamente injusta uma possível prisão. Completamente injusta. Cadê meu crime? Onde eu quebrei alguma coisa? Onde eu tentei dar um golpe? Cadê a prova de um possível golpe? A não ser discutir dispositivos constitucionais que não saíram do âmbito de palavras. O Eduardo está nos Estados Unidos. Tá. O senhor cogita se juntar aí nos Estados Unidos, pedir asilo político? Não. Zero. Entendeu? Estão humanizando esse cara. Tá tipo tudo normal. Olha aqui, ele justificando que ele não fez uma minuta de golpe, gente. Isso aqui é muito sério. A gente precisa ficar atento a esses movimentos, porque isso aqui está sincronizado com o que está acontecendo no Congresso. Eles vão tentar empurrar uma anistia. A gente vai falar num outro corte aqui sobre as manifestações de esquerda, por isso que as manifestações de rua não podem ser um flop. Se a gente for para a rua, tem que botar para assustar esses caras. Porque eles já estão usando a mídia para fazer absurdos desse tipo. Olha isso aqui. O que nós fizemos? Em novembro de 22. A gente queria questionar de uma forma crescente o TSE, porque faz parte da regra do jogo. Em 2014, o Aécio Neves fez isso, até fez uma auditoria externa com o seu partido para ver o que aconteceu nas urnas eletrônicas e o parecer final da auditoria foi que as urnas eram inauditáveis. Então, nós entramos com a petição. No dia seguinte, o senhor Alexandre Moraes mandou arquivar e nos deu uma multa de 22 milhões de reais. Eu nunca vi uma advogada, a primeira vez que vai peticionar uma ação, tá? Tudo bem. Nós reunimos aqui, naquela época eu podia falar com o Valdemar, reunimos com a conclusão. Se a gente recorresse, a multa podia passar para 200 milhões ou podia até ter o registro cassado do partido. O que pode fazer? Se eu não vou recorrer à Justiça Eleitoral, pode ir para onde? Eu conversei com umas pessoas, dentro das 4 linhas que vocês estão cansados de falar, o que a gente pode fazer? Daí foi olhado lá,
sítio, defesa. Lúcio, eu tô errado no meu raciocínio? Não. Inclusive, ele mente quando ele fala isso, né? É. Tem 800 páginas da Polícia Federal que mostra trocas de mensagens entre alta cúpula, tanto do governo quanto Falando em das Forças matar o Armadas. presidente da República, não tem nada de estado de sítio, Bolsonaro. Né, Lúcio? Tinha um plano, cara. Claro. É porque é muito fácil, né? Ele simplesmente jogar esse tipo de palavra no ar, a Folha reverberar isso, colocar um palanque com para ele muita falar audiência isso. e dinheiro, né? Exato. E quem tem que provar é quem está acusando. Então tem 800 páginas de acusação, mas isso nem chega para jornalista da Folha que poderia ter falado isso naquele momento. Tá, o senhor está falando que não tem nenhuma prova, mas tem 800 páginas da polícia. O senhor leu essas páginas? O senhor viu o que tinha lá? Tem isso. Isso aconteceu? Não aconteceu? Esse é o trabalho de jornalismo. Porque se for só para colocar as aspas da pessoa, aí não precisa ter uma jornalista lá. Pede para mandar um áudio de WhatsApp. Falha muito, né? Quando você faz um jornalismo declaratório. Simplesmente pega o que a pessoa falou e coloca no jornal. Não é assim que se faz jornalismo. Jornalismo se faz você questionando. Tá, você diz isso baseado em quê? Aqui a Polícia Federal tem provas. E aí, o que você diz sobre isso? Não é simplesmente fala o que você quer ou publica o que você falar. Não é assim que funciona. Não deveria ser, pelo menos. Exatamente. 4.2, intervenção. Essas foram as possibilidades aventadas. O que a gente podia fazer legalmente, tá? Não, pera um pouquinho. Se aventaram o 4-2, se aventaram as Forças Armadas assumirem o poder, isso é um golpe, Bolsonaro. Não é aventado. Não foi decisão. E daí falou-se estado de sítio, estado de defesa, tá? Reuni 2 vezes com os comandantes militares, né, com as outras pessoas perdidas por ali, tá? Mas nada com muita profundidade, porque quando você perde a eleição, você fica um peixe fora d'água. E daí, entrando no processo, né, até no depoimento do comandante do Exército, ele fala que foi discutida possibilidades de dispositivos constitucionais. Qual o problema? Nenhum. Ele fala da minuta do golpe, especificamente. Mas quando você fala em minuta de golpe, da casa do Anderson, agora eu tenho que perguntar para você. Ele fala, e depois ele fala que foi editado. Inclusive, depois Tá, tudo bem. Então, o que acontece? Eu tive acesso à minuta da carta do Anderson. Você vê um parágrafo, fala ali, intervenção no TSE. O resto, 2 páginas, cópia da nossa Constituição. E o que é estado de defesa do sítio. Né? Só fala de uma intervençãozinha no TSE. Não é nada. Uma minuta Só de isso. Só isso. É terrível, Lúcio. Não sei se já tá bom de tempo, se a gente mostra mais. Tá, né? É um sofrimento. Tá. Senão as pessoas vão ter que tomar algum remédio para enjoo. Não dá, não. A gente não pode aceitar esse tipo de jornalismo, como falaram aqui, né? Jornalismo de chapa branca. Não dá. Declaratório. Chapa branca ainda é mais honesto que ele tá dizendo assim, eu sou bolsonarista. A Folha faz uma coisa meio mandrake, assim, do tipo, pegar um cara que obviamente vai dar audiência, vai todo mundo ficar chocado. Como assim o Bolsonaro falou com a Folha de São Paulo? E aí as pessoas vão assistir, como a gente tá fazendo aqui agora. A gente também tá repercutindo, mas a gente tá repercutindo criticamente. E estamos questionando por que esse cara está recebendo esse espaço agora. Porque a mídia, e é importante dizer, quando eles criaram os veículos bolsonaristas eram uma distorção da imprensa. As fake news, o negacionismo, a linguagem de extrema-direita, isso já estava na imprensa profissional antes. Há muito tempo. Para a Folha não bastou, né? Simplesmente o Bolsonaro atacar a imprensa durante 4 anos, a trupe do Bolsonaro tentar um golpe de Estado, gente querendo explodir aeroporto, gente jogando bomba na Estátua dos Três Poderes, se explodindo lá, gente depredando tudo. Para a Folha não é suficiente. Ele foi sensato no que ele falou. Ele foi sensato. Cara, é um absurdo completo isso. Não bastou para eles ajudar a ditadura militar, eles têm que ajudar a próxima ditadura, né? O que você acha disso? Comenta pra gente aqui nos comentários. Um grande abraço. Até a próxima.